Ontem fizemos um pronunciamento aqui, sugerindo ao governador que instalasse o governo em Caicó, diante da situação de calamidade que vive a cidade, na segurança, na questão hídrica, na área de saúde. E o governador sugeriu que ele fosse para lá, levasse os secretários, passasse uma semana em Caicó, despachando, tentando dar algum encaminhamento. Tive a notícia após o pronunciamento que o governador ia a Caicó. Fiquei feliz. Será que o governador finalmente entendeu o que é que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Tal como eu previ, o governador não foi pela estrada, esburacada até o Seridó, no carro blindado dele. Pegou o avião, para evitar buraco, né? E foi de avião para Caicó. Quando eu soube o que Robson foi fazer em Caicó, eu disse, não acredito. Até botei nas minhas redes sociais hoje, mas será o Benedito que Robson foi para Caicó fazer política no meio dessa confusão? Robson foi para a Câmara Municipal de Caicó, não convidou os prefeitos da região, pegou o microfone para falar mal do adversário político, não apresentou um projeto estruturante para Caicó, prometeu mandar uns carros-pipa a partir de hoje e pegou o aviãozinho de volta para Natal. Infelizmente, a gente chega à constatação, mais uma vez, porque a gente fica sempre na esperança que isso mude, que o governador não tem projeto para o Rio Grande do Norte, ele não sabe o que está acontecendo no Estado. Ele não tem a dimensão da crise, ele não tem a dimensão do que está acontecendo no Brasil, não está tendo a dimensão do que está acontecendo no mundo. Ontem, nessa reunião dos governadores, que houve em Brasília, que o governador Robson disse que não iria, porque ia prestigiar Caicó e foi para a Câmara Municipal fazer política. O governo federal disse com razão, o governo federal vem cometendo uma série de erros, mas disse com razão, que vai ajudar os estados desde que os estados façam mudanças estruturantes. Que é o que eu venho defendendo na Assembleia desde o primeiro dia que sentei aqui na cadeira como deputado estadual. Que não tem mais paliativo que solucione o problema da máquina pública brasileira. Ou você faz reforma grande, ou você quebra ovo, ou não vai ter essa omelete. Que você não trata câncer com analgésico. E o câncer político administrativo no Rio Grande do Norte está tão profundo, como infelizmente em várias regiões do Brasil, que nem o mais forte dos analgésicos faz mais efeito. Que a gente precisa fazer tratamento para câncer. Cai o cabelo, baixa a imunidade, a pessoa vomita, passa mal, para poder sobreviver. E para o Rio Grande do Norte sobreviver, nós temos que fazer medidas estruturantes. O que foi que o governo federal colocou como condição? Mudar a Previdência, que faz 1 ano e meio que eu faço pronunciamento aqui toda semana sobre isso, e tem um projeto congelado do governo aqui parado há 1 ano e meio. Diminuir a estrutura administrativa dos estados, estipular teto para salário de servidor, nenhuma novidade, nada que não venha sendo apresentado como alternativa, estas e outras medidas. E qual é a esperança do governo? Eu acho que alguém precisa dizer isso para o governador, segurando nos braços dele, dizendo, homem, olhe para mim. O governador está com esperança de ter um refresco na economia brasileira, aumentar a arrecadação do Rio Grande do Norte e ele, pelo menos, pagar o salário em dia dos servidores. Isso não vai ocorrer. Isso não vai ocorrer porque a lógica dessa crise não é externa. A lógica dessa crise é fruto da falência da máquina pública brasileira. Ou os estados e a União e as prefeituras se remodelam, ou a crise econômica não vai passar, porque ela é ocasionada fundamentalmente por causa da crise da máquina. E a gente não tem nenhum projeto, eu não estou falando de projeto de lei não tem nenhum projeto de reestruturação econômica caminhando no Estado. E está muito claro que o governador está assim, joga uma boia, né? Ora é fundo previdenciário, ora é venda da conta do Banco do Brasil, ora é depósito judicial, ora é aumento de impostos, venda de patrimônio. Joga uma boia para mim, para dar um dinheiro, para dar um refresco, para empurrar com a barriga o problema, mais um pouco para frente.
O governador não entender a dimensão do que está ocorrendo na crise em Caicó, ir para lá para a Câmara Municipal, falar politicagem, falar mal do adversário. Eu não estou nem dizendo que o adversário não mereça que ele fale mal. Não estou defendendo quem ele falou mal, não. Eu estou dizendo que o momento não é esse. O momento é outro. A nossa sugestão foi que o governador se instalasse em Caicó com os secretários, passasse essa semana lá, ouvindo os adversários também. Claro. O prefeito de Caicó é ruim? É ruim. Eu também acho que o prefeito de Caicó é muito ruim administrativamente, mas ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser ouvido. Os prefeitos da região, os presidentes de Câmara, a sociedade. Então, eu continuo achando que o governo não está entendendo a dimensão da crise brasileira. Não está entendendo. E acho que ele perde a oportunidade de fazer história. Não vejo um ambiente na Assembleia Legislativa de não aprovação de projetos reestruturantes. Não vejo. Mesmo aqueles que não compõem o governo são de extrema responsabilidade e topam o sacrifício de aprovar projetos até desgastantes, como toparam no início do governo. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, toda hora aponta como aliado no intuito de tomar medidas duras. Há uma crise reconhecida e as medidas reestruturantes não vêm. Fica aqui o meu lamento, o meu registro, e torcendo para que o governador comece a entender que ele não vai fazer história atrás de perseguindo o aplauso fácil. Ele vai fazer história na medida que ele tome decisões que, mesmo que não sejam bem compreendidas no primeiro momento, demonstrem a grandeza do gesto no decorrer da história. É um homem jovem, né, que ainda tem uma carreira política pela frente e pode entrar para a história como governador que teve a pior segurança da história do Rio Grande do Norte, a crise financeira mais profunda, ou aquele que tentou e promoveu a reestruturação que pode, no médio e longo prazo, colocar nosso Rio Grande do Norte no outro caminho.